Ok, segundo bloco deste programa Urbanidades, que trata da questão dos refugiados. Antes da virada de bloco, eu tinha comentado contigo, ou te colocado a questão, de como se caracteriza a real necessidade desse refúgio. Porque se eu sinto que estou aqui numa situação de violação da minha segurança, eu posso pedir refúgio lá fora. Como é que esse colombiano descobre o Brasil, por assim dizer, para se refugiar? Então, a gente tem uma situação que é a definição do refúgio com esse bem fundado temor. E aí, inicialmente, esse bem fundado temor era definido subjetivamente. Ficava pensando da perspectiva individual, se a pessoa teria medo ou não, e como isso vai ser nivelado, porque são milhões de pessoas, como você mencionou, pedindo refúgio. Hoje em dia, a gente deixa de lado a perspectiva subjetiva desse temor e a gente analisa a condição objetiva do país de origem. Então, você pega os relatórios, vão ser feitas análises para verificar se naquele país existe efetivamente uma possibilidade de perseguição. E aí entra a questão da segurança, porque nós não temos uma definição normativa clara do que é perseguição. Então, a doutrina foi criando e ela começou a falar de ameaça à segurança, à vida e à liberdade. Por exemplo, em situações de conflitos, em situações de ditadura, em situações de golpes ou de ruptura de uma normalidade. Ou ainda, situações pontuais, de que uma maioria persegue uma determinada minoria, ou de que um grupo social, ou de um grupo étnico, ou até um grupo político não consegue efetivar os seus direitos humanos. O refúgio e os direitos humanos caminham pontualmente. A gente tem algum refugiado da Síria? Tem, é um grupo que tem crescido muito. Se a gente fizer a listagem das 5 nacionalidades com maior representatividade no Brasil, a Síria está entre elas, em função do conflito. E aí o que acontece? Alguém que está lá resolve, vamos ter que sair daqui, e é alguém que sobrou, vamos dizer assim, no processo de fuga para os países vizinhos, ou é alguém que pensa em vir para uma outra terra em busca de uma situação de paz? Na verdade, a gente tem aqui no Brasil um cenário bastante diversificado. Existem pessoas que acabaram vindo para o Brasil por opção, dentro da falta de opção, que é essa migração forçada, então ou pela proximidade, ou por laços culturais, ou por laços de proximidade entre os países, como por exemplo os angolanos no começo da década de 90. Em outros casos, a pessoa não sabe que vem para o Brasil. Eu entrevistei vários solicitantes de refúgio quando eu trabalhava no centro de acolhida em São Paulo, da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, e eles comentavam que entravam no primeiro navio, que como clandestinos, o primeiro que aparecesse era nele que eles entravam, sem saber qual era o destino. Deixa eu pegar esse gancho, porque me ocorreu justamente isso, a gente conversava no intervalo. A pessoa está numa situação de... Ele já se sente necessidade de refúgio, sente oprimido por aquela situação, seja de guerra ou de uma violação clara do direito dele, ele primeiro vai tentar fugir dali. Então eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que grande parte dos que pedem refúgio, primeiro tentam entrar como clandestino, é isso ou não? Na verdade, a gente tem também uma multiplicidade de situações. Várias pessoas, por exemplo, os sírios. Por que muitos estão vindo para o Brasil? Porque o Brasil criou uma categoria específica de visto humanitário, para facilitar a emissão de vistos para o Brasil e uma vez que eles estejam no Brasil, eles poderem solicitar refúgio. O que a gente verifica é que, assim como eu tenho mais de 70 nacionalidades de refugiados no Brasil, eu tenho uma diversidade muito grande dessa situação. Alguns vêm documentados, alguns escolhem o Brasil, outros vêm totalmente desprovidos de intenção de vir para o Brasil e de documentação. O que é interessante é que, a partir do momento que eles solicitam refúgio, todo e qualquer processo ou procedimento administrativo ou criminal, pela entrada irregular ou por estar no Brasil sem a devida autorização, são suspensos. E aí vai se analisar se a pessoa é refugiada. Se ela for reconhecida como refugiado, esses processos são arquivados. Até porque, como você mencionou, se a pessoa está sendo perseguida por um governo e ela precisa pedir um passaporte para esse governo, muito dificilmente ela vai conseguir. Claro. Então é preciso facilitar a possibilidade de fuga dessas pessoas que estão sendo vítimas de violação de direitos humanos. Aí vem uma outra pergunta que também comentamos no intervalo, que é a questão da acolhida. A primeira pergunta que me vem à cabeça é o seguinte: nós estamos preparados para acolher esses refugiados? Em segundo lugar,
esse refugiado, quando vem para cá, eu acredito que ele venha com a estrutura familiar dele, em geral, naquele momento, com uma ruptura forte, né? Porque, em geral, não vem a família inteira, não é isso? Exatamente. A gente tem uma situação no Brasil que é interessante, porque é o inverso do que acontece no mundo. No mundo, a maioria dos refugiados é composta por mulheres e crianças, até em função dos homens terem ido para os conflitos ou para situações de violência. E aqui no Brasil, a gente tem o inverso. Durante muitos anos, era uma proporção muito clara de mais de 80% de homens solteiros, de 18 a 59 anos. A gente ainda mantém esse grupo como um grupo majoritário, mas com a chegada principalmente de colombianos e dos refugiados da Síria, a gente tem algumas famílias, mas essa não é a regra, é a exceção da chegada aqui no Brasil. E isso vai ser muito importante na questão da acolhida. Por quê? Porque a acolhida, além da garantia de direitos, de documentação, da possibilidade de reconstrução da vida da pessoa, também vai precisar reconstruir a teia social dessa pessoa. E aí, nesse sentido, a gente tem no Brasil um exercício que nós chamamos de tripartite de proteção e acolhida aos refugiados, envolvendo o governo brasileiro, o Acnur, em nome da comunidade internacional e, sobretudo, a sociedade civil, que faz um trabalho gigante para a inserção desses refugiados no país. Representada por quem isso? A gente tem algumas agências que são consideradas agências implementadoras do Acnur. E é interessante notar que a maioria delas está ligada à Igreja Católica. Então nós temos a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, o Instituto Migração e Direitos Humanos em Brasília, nós temos a Associação Antônio Vieira em Porto Alegre, e a gente tem outras entidades aí não ligadas à Igreja Católica, como o Centro de Acolhida e Direitos Humanos de Guarulhos. Esses são os parceiros principais, digamos assim, do Acnur nessa fase de acolhida para prosseguimento de um procedimento para verificação se ele é ou não é refugiado, que aí sim é feito pelo governo brasileiro, e inserção da pessoa na vida aqui no Brasil. E esses parceiros vão se multiplicando em números quando a gente pensa na questão de uma integração mais aprofundada e principalmente nesse último aspecto da inserção, como é o caso aqui da Unisantos. Não, a gente vai falar no terceiro bloco. Eu deixei para falar da nossa casa aqui, da Universidade Católica de Santos, e da participação da universidade nesse contexto todo para o último bloco, né? Ainda nesse segundo, só para a gente fechar, em Santos a gente tem muito refugiado? Pouquíssimos. Na verdade, o que a gente verifica é Santos como um centro de passagem. Chegam vários no Porto, mas vão diretamente para São Paulo, exatamente porque lá há um centro de acolhida em parceria com o governo e o Acnur para dar encaminhamento ao pedido de refúgio. Mas você concorda comigo que Santos seria um destino com certeza, muito bom, né? Com certeza. E isso está pautando é isso que nós vamos falar no próximo bloco. Fica com a gente que a gente já volta aqui.